Fala aí seus eletrizantes, hoje vou dar o início a um projeto chamado Dropcast. Tanto faz, só tenho várias ideias de vídeos mesmo. Hoje vou falar os 30 personagens mais fortes dos animes. Lembrando que tirei todas as minhas informações nesse site aí que tá na tela. Se há uma coisa que vamos aprender com esta lista é que as aparências enganam. Este rapaz aparentemente frágil possui um poder verdadeiramente impressionante. Em Attack com o Titã, Shingeki no Kyojin, ele é capaz de se tornar um titã gigante com mais de 15 metros de altura, o titã de ataque. Mas provavelmente a sua habilidade mais interessante é controlar um exército de titãs, cada um deles com mais de 50 metros de altura. Esta sua legião é completamente destruidora, aniquilando tudo e todos aqueles que se colocarem no seu caminho. Nada em Vast Stampede é normal. Este super-humano tem características físicas únicas, entre elas super velocidade, super força, super agilidade e reflexos super apurados. No anime Trigun ele é tão rápido que é mesmo capaz de se desviar de balas. Mas não é só fisicamente que ele se destaca, pois Vash é mais inteligente que a grande parte dos humanos, tendo ainda capacidades telecinéticas. Apesar de estar longe do nível de poder de grande parte dos integrantes desta lista, continua sendo um personagem bem interessante. Este cara aparentemente inofensivo é um poderoso meio-demônio. Entre muitas habilidades, destaque para sua arma do espírito. Esta é a técnica característica de Iozuki. O personagem utiliza as suas mãos como se elas fossem uma pistola, e apesar de parecer aparentemente simples, ela pode destruir até demônios. Além disso, Iozuki é ainda um lutador praticamente perfeito, algo que faz Feli um adversário bem difícil de derrotar, até para os adversários mais poderosos. Este personagem super bizarro é uma espécie de mistura entre humano e povo que correu bastante mal. Mas apesar da sua aparência estranha, ele é bem poderoso. Koro-sensei de Assassination Classroom é super forte. Aliás, ele tem tanta força que é até capaz de socar a lua. Para além da força, ele é ainda super rápido, sendo capaz de se desviar de balas. Para terminar, ele possui ainda uma inteligência única. Todas estas habilidades fazem com que ele consiga destruir o planeta, se assim o desejar. Bem, Kaneki é sem dúvidas o mais poderoso personagem do anime Tokyo Ghoul. Só para você ter uma pequena ideia, ele pode destruir cidades inteiras com relativa facilidade. O personagem é dono de uma força super-humana, conseguindo se regenerar muito facilmente, algo que lhe dá uma vantagem gigante contra a maioria dos adversários. Quando ele não pode fazer o trabalho com as suas próprias mãos, Kaneki tem a habilidade de controlar exércitos gigantes de monstros. Este garoto é provavelmente um dos personagens mais intrigantes da nossa lista. Mob tem poderes super-humanos, mas o que se sobressai é mesmo a facilidade com que ele domina todas as habilidades ligadas no plano psíquico. Quando o Mob ativa o seu modo 100%, ele consegue destruir praticamente tudo, e quando utiliza o modo sei lá quantos por cento, ele fica imparável, sendo capaz de destruir tudo o que existe no plano físico. Algo impressionante quando acompanhado pelos seus poderes psíquicos. Os fãs de Naruto não nos perdoariam se Naruto Uzumaki não fizesse parte da nossa lista, e ele bem merece este lugar, pois o ninja que veste de laranja tem habilidades bem interessantes. Naruto é super veloz, super forte e dono de uma capacidade regenerativa sem precedentes. Como se tudo isso não fosse suficiente, ele ainda consegue voar no modo de sábio dos 6 caminhos. O ninja pode ainda se transformar em qualquer coisa, ou em qualquer um, e consegue lançar ataques de energia pura super poderosa. Naruto tem ainda diversas formas com diferentes níveis de poder, numa delas ele chegando perto ao de um deus. Nem mesmo na sua forma base Ryozuka é um humano normal, pois à semelhança de outros na lista, também ele é super inteligente, super veloz e tem um fator regenerativo impressionante. Mas as coisas começam ficando sérias quando ele se transforma em Satã, passando a conseguir reencarnar em qualquer lugar e em qualquer momento. Nesta forma ele possui poderes telecinéticos que lhe permitem matar qualquer um com alguma facilidade, conseguindo até destruir a lua. O anime Creators oferece um catálogo de personagens bem interessantes, sendo um desses personagens Altair, que para além de original é super poderoso. Para ter uma noção da força, se acredita que o seu poder é ilimitado. Ele consegue ainda viajar entre mundos e diferentes dimensões, possuindo habilidades telecinéticas muito evoluídas. Altair é ainda responsável por trazer várias personagens para o mundo real, ou pelo menos personagens no universo de Creators.
Vamos começar por tirar logo uma coisa do caminho. É considerado que Suki Aizen tem um nível de poder muito semelhante ao de um deus. O fato dele ser extremamente inteligente faz com que seja um estrategista brilhante, provavelmente o melhor de toda a franquia Bleach. Suki consegue ainda utilizar algumas das mais poderosas técnicas da franquia, sendo que o seu poder espiritual não tem qualquer tipo de limite. Se você ainda não está impressionado, falta acrescentar que ele é imortal. Simon de Gurren Lagann, apesar de ser um terrestre, é extremamente poderoso, e acredite, o seu nível de poder é impressionante para um personagem com as suas características. Ele é tão forte que os seus poderes são semelhantes aos de um deus. Simon tem tanto poder nas suas mãos que se acredita que ele pode mesmo destruir o universo. Outras das habilidades que fazem com que ele faça parte desta lista é a sua facilidade em moldar e modificar a realidade quase a seu belo prazer. Temos consciência que colocar Saitama em 16º lugar vai dar treta nos comentários. E isso se deve pelo fato do personagem ser capaz de derrotar qualquer personagem com um só soco. Saitama é capaz de sobreviver a quase tudo, muito graças ao seu regime de treino verdadeiramente insano. Para além da força Saitama, ele é ainda veloz e muito ágil. Só não fica num lugar superior da nossa lista porque para derrotar os seus adversários ele precisa de acertar com um soco neles, algo que não conseguiria fazer aos próximos personagens. Quase todo fã de anime conhece Vegeta, um dos mais populares personagens da franquia Dragon Ball, mas não se engane, essa sua fama é bem merecida. Para além de ser super poderoso, veloz e resistente, ele tem um potencial ilimitado, algo alimentado pela sua vontade de ser melhor que o protagonista da franquia Goku. Aliás, Vegeta é tão poderoso que ele é até capaz de derrotar deuses, utilizando técnicas e transformações que ele próprio desenvolveu e não partilha com mais nenhum personagem. Ao longo que os episódios de Dragon Ball vão passando, Goku vai ficando cada vez mais forte, algo que não parece terminar dado que o seu potencial é ilimitado. Goku é um cara super dedicado, sempre buscando formas de aumentar o seu poder, tendo sido assim que ultrapassou o poder dos deuses. Os feitos de Goku são muitos e não parecem terminar por aqui, por isso é normal que Goku venha a subir algumas posições no futuro próximo. Continuando, pode até ser injusto colocar o Whis na 17ª posição desta lista, uma vez que ninguém sabe qual é o real limite dos seus poderes. Ele é tão poderoso que consegue derrotar Goku e Vegeta com facilidade. Para além da sua força, velocidade e agilidade, ele consegue controlar o tempo e viajar entre várias realidades e dimensões, algo só ao alcance de um pequeno grupo de personagens de Dragon Ball. Como se tudo isso não chegasse, Whis tem um conhecimento impressionante sobre o universo Dragon Ball, algo que lhe dá uma vantagem imensa perante seus adversários. O Sumo Sacerdote é um verdadeiro enigma em Dragon Ball, dado que ninguém sabe qual é o limite do seu poder, se é que ele tem limites. Contudo, sabemos que ele é um dos personagens mais fortes de toda a franquia. Este poderoso personagem é imortal, sendo ainda considerado uma autêntica divindade no universo Dragon Ball, capaz de derrotar qualquer um, à exceção de um outro personagem. Todos respeitam o Sumo Sacerdote, sejam eles Kais Supremos, deuses da destruição ou até mesmo anjos como Whis. Se acredita que também ele é capaz de aniquilar universos inteiros. Akira é um dos animes mais icônicos de todos os tempos e o principal antagonista da história tinha um nível de poder verdadeiramente ridículo. Tetsuo Shima consegue se teletransportar para qualquer lugar, tendo ainda a habilidade de ler mentes. Tudo isto acompanhado de um nível de poder físico verdadeiramente insano. Mas o que o destaca dos restantes é a sua capacidade de não só destruir universos inteiros, mas também a de criar novos a partir do zero. Este personagem tem um conjunto de características muito interessantes. Capaz de manipular a realidade e o espaço-tempo, ele é ainda considerado imortal graças ao seu vampirismo. Mas o que realmente torna Reinhard Heydrich especial é o seu domínio completo de tudo aquilo que existe no reino metafísico. Tudo isto aliado a outros poderes como uma capacidade de regeneração rápida, ser imune a venenos e manipulação de mentes, fazem dele um dos caras mais temíveis. É óbvio que teríamos de ter personagens de Medaka Box na nossa lista. Vamos começar com Najimi Ajimo e pela sua lista de habilidades única. Esta aparentemente frágil personagem tem cerca de 128, 58, 05, 19, 67, 63, 38, 65 habilidades diferentes, uma lista da qual não conhecemos nem metade. Para além de tudo isso, Najimi Ajimo é onipresente e a sua vida é eterna. Um fato curioso é que esta personagem está constantemente a quebrar a quarta parede, mostrando que sabe que é uma personagem de anime. Esta garota é mesmo muito poderosa apesar de não o saber.
Ela consegue destruir, criar e alterar a realidade, sendo os seus poderes comparados aos de uma deusa. Contudo, ela não tem consciência do seu poder e acaba por o utilizar de forma inconsciente e sem fazer ideia do que realmente está a fazer, o que faz dela ainda mais perigosa. Basta um pequeno pensamento para que toda a realidade mude. Isto é bem representativo do seu poder inigualável. Se você assistiu ou já assistiu a Puella Magi Madoka Mágica, uma das coisas mais interessantes do anime é assistir à evolução de Madoka. A personagem começa por ser razoavelmente frágil, evoluindo lentamente até o seu nível de poder ser semelhante ao de uma autêntica deusa. Madoka consegue por isso destruir o planeta Terra com facilidade e tem ainda a habilidade de alterar as leis do universo se assim o entender. Renfuji é onipotente, onipresente e onisciente, contudo estas características são limitadas à sua própria realidade, não conseguindo transportar estas habilidades consigo para outros domínios da existência. Ren pode manipular a mente e a alma, assim como todos os elementos. Ele consegue ainda materializar espadas feitas de energia e se deslocar através da sua super velocidade. Para terminar, ele consegue ainda viajar para outros domínios da existência, sendo que também ele é considerado imortal. Depois de Ren de Eidrish de Renfuji, temos ainda de falar de mais um personagem de Jizirai, o poderoso Mercurius. Assim como Renfuji, também ele é onipotente, onisciente e onipresente, limitado à sua realidade. Contudo existe algo que fazem dele um pouco mais poderoso, o fato de conseguir manipular o espaço-tempo. Outra característica interessante são os seus poderes de telequinésia, algo que lhe confere alguma vantagem sobre os seus adversários. Também ele é considerado imortal. Lambda Delta é aparentemente uma garota inofensiva, mas ela é muito mais que a sua aparência. Esta personagem de um Mineko no Naku Koroni tem uma lista de habilidades praticamente infinita. Para além da interminável lista de técnicas, Lambda Delta consegue manipular o espaço-tempo e é considerada onipresente, não só na sua realidade. Ela é ainda imortal, mas o que a torna especial é o fato de ser capaz de criar ou terminar com a existência de qualquer realidade que visite. Parece fofo, não é? Mas ele só parece mesmo, pois é um dos personagens mais poderosos e perigosos de todos os animes, não acredita? Kyubey é imortal e onipotente, só isto já deveria ser suficiente para garantir um lugar nesta lista, mas ele tem mais para oferecer. Este pequeno personagem tem como motivo para sua existência apenas uma coisa: colapsar outras existências, quer sejam planetas ou universos completos. Para além de ter uma força destrutiva incrível, ele consegue ainda manipular a realidade como desejar. O Anti-Espiral é um personagem do anime Gurren Lagann. Este ser sinistro é praticamente onipotente, sendo onisciente e onipresente. Esta super entidade controla o espaço-tempo, sendo capaz de destruir universos completos com uma facilidade assustadora e que é demonstrativa ao seu real poder. Para além de tudo isso, este personagem é considerado imortal, como seria de esperar de um ser com características tão especiais como estas. Sem margem para dúvidas, o mais poderoso personagem de Dragon Ball que já tivemos a chance de conhecer. Zeno pode parecer uma simples criança, mas ele é bem mais do que isso. Este pequeno personagem é onipotente, onisciente e onipresente, sendo o mais poderoso personagem de todos os universos da franquia. Com um simples estalar de dedos, ele consegue criar e destruir universos completos. Nunca tivemos a chance de ver Zeno combater porque ele simplesmente não precisa de o fazer. Tal é o seu nível de poder. Teoricamente ele é capaz de derrotar qualquer um. Shimuyo tem, na nossa opinião, os personagens mais poderosos do mundo dos animes. E Teixouxin é um dos que merece estar no topo da nossa lista. Este personagem, constituído por 3 divindades tridimensionais, é onipotente, onisciente e onipresente, sendo capaz de criar e destruir universos completos. Para além disso, ele consegue ainda construir e manipular realidades com grande facilidade. O seu poder é aparentemente ilimitado, só sendo ultrapassado por um personagem. Chegamos àquele que é para nós o personagem mais poderoso dos animes de todos os tempos, Kami Tenchi do anime Tenchi Muyo. Kami Tenchi é também onipotente, onisciente e onipresente, sendo uma representação do Deus de toda a criação e estando acima de qualquer outro nível de existência. Este personagem criou um universo infinito multidimensional e não existe nada que seja mais poderoso que ele.
Curiosamente ele é constantemente comparado ao aquele acima de todos do universo Marvel.